missionária Gisele, com a palavra santificai. É a recomendação das irmãs hoje. Amém? Pode ser. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Estou feliz de estar aqui nessa noite, retornando a esta casa mais uma vez. Deus é bom, Deus é fiel, em todo tempo Deus é bom. Deus abençoe ao pastor por essa confiança, pastora Diva, Deus abençoe nossa irmã Mônica, que fez o convite, nossa pastora irmã Cida, Deus abençoe, família que eu amo de coração. Se faça acompanhado do meu esposo, pastor Pedro, nesta noite. Trago a paz do meu pastor setorial, pastor Eude, para a amada igreja nessa noite, amém? Sem perca de tempo, e orando ao Senhor por esta noite, e perguntando o que Ele queria dentro deste tema, dentro deste propósito. O Senhor me direcionou em duas palavras. Convido a amada igreja a abrir no livro de Deuteronômio, capítulo 6, verso 3 ao versículo 7. Depois nós vamos para o livro de Juízes, capítulo 5, verso 8. Você irá entender dessa palavra para as nossas vidas nesta noite. Deuteronômio, capítulo 6, verso 3 ao versículo 7. Todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Senhor. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos. Guarde bem esse versículo 7. Hoje, por volta de 13h, o Senhor falou fortemente ao meu coração sobre esse versículo 7. E intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Juízes capítulo 5, verso 8. Diz assim o versículo 8 do capítulo 5 de Juízes. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Nós estamos diante de um texto muito conhecido. Quando você vai perceber este livro de Juízes, livro de Juízes é um período de oscilação para a nação de Israel. Quando a Bíblia diz de oscilação, é Deus dizendo que a nação eleita, a nação separada, a nação escolhida, está vivendo um tempo de apostasia, um tempo de abandono de fé e abandono consciente. Para todo esse trajeto, para toda essa história, Deus vai iniciar uma promessa, através de uma família, através de um casal. Casal esse conhecido como, de início, Abrão e Saraí.
você vai perceber que para todo esse projeto, para toda essa história, Deus vai visitar uma casa e Deus vai falar com um homem. O Senhor falou no meu coração dizendo: Gisele, para eu me manifestar, para eu iniciar um projeto, tem que haver um coração disponível a ouvir a minha voz. O que me chama a atenção é que quando Deus vai se apresentar para este homem, Abrão não tinha nenhuma experiência com o Senhor. Abrão estava no meio da sua parentela, no meio da sua terra e da casa de teu pai. Você não vai perceber o pai de Abraão falando qualquer palavra ou qualquer tipo de assunto que manifesta o poder e a autoridade desse Deus. Mas quando Deus vai descer nessa casa, Deus vai iniciar com uma ordem, dizendo: Abrão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e sai da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu, o Senhor, o mostrarei. O que me chama a atenção é que Deus, ele não inicia a promessa para Abrão fazendo promessa, mas Deus vai iniciar com uma ordem, porque toda promessa, Deus sempre vai se iniciar com uma ordem. Quando Deus fala: Abraão, sai da tua terra, é como se Deus falasse: Abraão, sai desse território. Abraão, sai do meio da tua parentela, corta, Abraão, esse vínculo. Sai da casa de teu pai, sai da dependência do homem, e vai, Abrão, para uma terra que eu, o Senhor, o mostrarei. E seja guiado por mim. Quando Deus vê que Abrão está com o coração disponível a obedecer a sua ordem, sem questionar essa ordenância, Deus vai iniciar a promessa dizendo: Abrão, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoar, e amaldiçoarei todo aquele que te amaldiçoar. Porque todo homem, toda mulher de Deus que está debaixo da mão desse Deus, não precisa se preocupar, porque é Ele que conduz. O que me chama a atenção é que quando Deus ordenou para Abrão sair da tua terra, e Abraão não questionou essa ordenança, ele tinha todo o direito de questionar, dizendo: Deus, por que o Senhor está me ordenando abandonar, deixar tudo, para ir para uma terra que eu nem sei onde é essa terra? Aí Deus vai fazer o cumprimento da promessa dizendo: multiplicarei a tua descendência. Quando Deus faz essa promessa dizendo que vai multiplicar, Abraão é casado com uma mulher que não pode gerar filho. Saraí não pode gerar porque Saraí é estéril. Mas Deus pega as coisas que não são para tornar a ser. Deus pega as coisas loucas desse mundo, aonde um homem carnal olha o exterior e pergunta e questiona Deus: por que Deus pegou alguém que não pode gerar filho? Mas Deus faz a promessa dizendo: Abraão, todo aquele que está debaixo das minhas mãos não precisa se preocupar, porque sou eu, Abraão, que lutarei por ti, Abraão. Abraão não precisa se preocupar, porque Abraão, você está sendo guiado pelo grande eu sou. Mas quando eu vou para Gênesis capítulo 15, Abraão está dentro da tua tenda. Abraão já estava peregrinando, Abraão já estava debaixo da obediência. O texto não fala o que Abraão estava indagando o Senhor. Se Deus desceu na tenda para falar com Abraão, é porque Abraão estava questionando alguma coisa ao Senhor.
E como Deus conhece o coração do homem, conhece o coração da mulher, Deus vai manifestar dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. Abraão, está temendo o que, Abraão? Por que você está preocupado, Abraão? Enquanto, Abraão, você estiver dentro dessa tenda, a tua visão será limitada, Abraão. Mas sai, Abraão, um pouquinho para fora, Abraão. Olha para os céus, Abraão. Vê se tu pode contar as estrelas do céu, Abraão. Porque assim, Abraão, será a tua descendência. Abraão, como eu sei que você não pode contar as estrelas, mas eu sou o Senhor que conheço cada estrela pelo teu nome, Abraão. Abraão está preocupado porque, Abraão, o tempo está passando, né, Abraão? Já está avançado em idade, humanamente falando. É impossível você receber o teu milagre tão sonhado, tão esperado. Mas Abraão, sai um pouquinho para fora. Abraão está preocupado com o quê? Aí Abraão vai dizer: Senhor, eu ando sem filhos. Senhor, eu não posso ser pai. A minha mulher não pode gerar. O meu herdeiro da minha casa será o Damasceno Eliezer. Aí você vai dizer: não, Abraão, não será como tu pensas que será. Não será, Abraão, do teu jeito, mas será do jeito que eu determinei. Porque aquilo que eu determinei, assim efetuará. Assim, Abraão, como eu determinei, assim efetuará. Aí nesse mesmo capítulo se inicia a promessa para um povo. Nesse mesmo capítulo 15, Deus vai se manifestar no versículo 13, dizendo: Abraão, peregrina será esse povo. Vão peregrinar, Abraão, em uma terra que não é sua. Serão afligidos, serão maltratados. Mas Abraão, passando-se 400 anos, eu, o Senhor, descerei para livrar o meu povo. Mas eu vou descer para livrar. Mas eles não vão sair de mãos vazias, Abraão. Eles vão sair com grande fazenda. Aí eu te pergunto: como pode um Deus que vem no presente orientando o futuro, dizendo: esse povo, Abraão, que vai se multiplicar através da promessa, eles vão peregrinar, eles vão ser afligidos, maltratados, serão perseguidos, Abraão. Mas não se preocupe, Abraão. Quando Deus fala para Abraão que esse povo iria peregrinar, o peregrinar é diferente de habitar. Em Abrão, em Saraí, nasce uma segunda promessa, que é Isaac. Isaac casa com Rebeca. De Isaac e Rebeca vai se nascer mais uma promessa, Esaú e Jacó. E de Jacó Deus vai se iniciar a terceira promessa. De Jacó vai nascer os 12 filhos. Dentre os 12 filhos, Deus vai escolher um. Deus escolhe quem, irmã Gisele? Deus vai escolher José, o menor da casa, o caçula. Aparentemente não sabe fazer nada, aparentemente aos olhos humanos é o queridinho do papai, fez alguma coisa para receber o coração do papai. Mas Deus é o Deus que, com Deus não tem queridinho, com Deus não tem barganha, com Deus tem escolha. Aí muitas das vezes alguém olha para a casa de Jacó, alguém olha para a casa de Jacó e pergunta: por que tem que ser José? Por que José tem que receber a capa de destaque? Por que José tem que receber a capa de muitas cores? Por que tem que ser José? Quando Deus escolhe, está escolhido. Quando Deus ele contempla, não tem barganha com Deus. Aí Deus vai olhar para José e vai dizer: José, hoje você não vai entender, mas amanhã tu irás entender. O Senhor falou: sabe por quê, Gisele? Eu escolhi José
José. José tem coração puro. José não tem coração manchado. José nunca sonhou ser governador. José nunca queria o lugar dos seus irmãos, mas José sonhava os sonhos que não era dele. E eu sentada ali, o Senhor falou: Gisele, dentre essa casa tem alguém questionando a minha escolha, tem alguém me indagando, dizendo: por que tem que ser José? José não tem nem estatura, José não tem nem formatura. Por que tem que ser José? Por que tem que ser ele? Aí o céu olhou para a terra e falou: sabe por quê? José é o tipo de crente que é perseguido, mas não persegue, é caluniado, mas não calunia, é maltratado, mas não maltrata, é apedrejado, mas não ai, chorebaia sai, rimiando bofoque arabai. Ah, José, tá muito bom, né? Mas você será levado para um lugar que tu nem imagina. Aí o Senhor falou comigo hoje: Gisele, entenda, só vive o meu propósito, só vive o meu projeto quem suporta o processo. Tem gente que quer viver o projeto, mas não quer suportar o processo. Oh, Espírito Santo, que passeia nessa casa e está dizendo: quer viver o meu projeto, suporta o processo. Quer viver coisas grandes, suporta o processo, José. Ah, José, quem deveria te abraçar não vai abraçar, quem deveria estender a mão não vai estender, quem deveria apoiar, mas não vai apoiar, quem deveria andar lado a lado a José, vai te abandonar, mas suporta o processo. Para José chegar exatamente aonde Deus queria iniciar o projeto, José teve que ser vendido. E tu sabia que para você viver o projeto, aí tem pessoas querendo, pastor, entregar o projeto, porque não está entendendo que para viver o projeto, pastor, tem que ser amassado, tem que ser espremido, porque Deus não dá nada para ninguém se primeiro forjar o caráter. Deus não dá projeto do céu sem primeiro lapidar o barro, sem primeiro limpar o barro, dizendo: José, tem que ter o coração de papai, tem que olhar como papai, José, tem que ouvir como papai ouve. Ah, José, vai doer, vai ser difícil, porque no céu é feito de carregar a cruz. Todo aquele que serve ao Senhor tem que tomar sobre si a sua cruz, e depois de tomar a cruz, segue-me. José é vendido por causa da inveja. Mas tu sabia que até no projeto de Deus é através dos processos que se concretiza o projeto dele? Não é na bonância, não é com as portas abertas, não é tudo mar de rosa. Aí tem pessoas aqui que não estão entendendo. O Senhor falou: Gisele, tem servas e servos meu que está sendo lapidado. Tu está a um ponto de sair dessa prisão. Aguenta mais um pouquinho, José. Suporta mais um pouquinho, José. Se fosse na casa de papai, não iria iniciar o meu projeto. Será necessário ir para o Egito, José. Será necessário ser vendido, José. Mas até na terra da promessa eu farei te prosperar. Porque onde tu colocar as mãos, não é por causa da terra, não. É quem está na terra, é quem pisou na terra. A terra pode ser até seca, mas quando pisa o que é projeto do céu, o que era seco começa a florescer, o que não tinha fruto começa a dar fruto. É o Senhor dizendo: José, até na casa de Potifar,
você vai se destacar. Mas será preciso acontecer alguma coisa aí? Porque não é isso que eu quero ainda para contigo. Alguém vai tentar te defamar. Sabe por quê? Porque você não se vende. Você não barganha ministério. Te dou tanto para você ser. Te faço ser, mas tu tem que fazer assim. Ah, José, deita comigo que eu farei. Você não, ainda não é o projeto de Deus. Que adianta ter cadeira, mas não ser projeto do céu? Que adianta ter status, mas não ter o céu comigo? Mas José, eu vou te colocar lá. Mas José, não tem mais. Se Deus não está no negócio, eu não quero. Ah, é? Não quer não? Vou te caluniar. Aí o céu olhando para a terra e dizendo: pode caluniar. Pode caluniar. Pode caluniar. Vai ser preso. Mas até na prisão você fará a diferença. Porque quem tem a promessa dele. Ai, se tu pudesse contemplar que hoje é uma noite de Deus restaurar os remanescentes, que não vende, não barganha, não troca o que é santo pelo que é profano. Deus falou: Gisele, vai se levantar uma geração que não barganha ministério, que não vende ministério, mas que, ai, a graça dele desceu aqui, a graça dele desceu aqui, e o céu está dizendo: José, permaneça, José. Permaneça fiel a mim, José. Vai para a prisão, mas se destaca. Dentro da prisão, José começa a governar. Aí Deus vai dizer: José, está aguentando as etapas, né? Porque o projeto é meu. E como o projeto é meu, eu tenho que fazer da maneira que eu quero. Porque o projeto é tão grande que você tem que passar pelas etapas. Não queira pular etapa. Aqui não está dando certo, eu vou para outro lugar. Ei, aqui não está dando certo, eu vou pular para o outro lado. Estou dizendo, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ficar em Jerusalém. Eu sinto Deus aqui na casa. Eu sinto Deus na casa dizendo: o grande eu sou já está passeando. O grande eu sou já está passando. O grande eu sou já está passando. O Emanuel, o El Shaddai, o Elohim está passando aqui dizendo: aguenta. Aguenta só um pouquinho de tempo. O que há de ser virá e não tardará. O que há de ser será e não tardará. José, aguenta. Vou começar a mexer algumas coisinhas aí. Alguém tem um sonho. É Deus já trabalhando. Tu pode crer que Deus vai tirar o sono de alguém? Deus vai dar um sinal. O Senhor falou: Gisele, eu vou levar você naquele lugar para marcar a vida de alguém. Eu vou fazer alguém sonhar. E através do que eu vou fazer, alguém não vai entender nada. Mas já é Deus trabalhando. E alguém vai mencionar o teu nome. Alguém vai falar o teu nome, diz o Senhor. Alguém começa a sonhar, José começa a revelar. Aí Deus já trabalhando. José sonha o sonho do copeiro, do padeiro. E acontece como José revelou. Aí o que José faz? Olha, lembra-te de mim. Não esqueça. Aí muitas vezes você está colocando a tua confiança no homem e teus sonhos são frustrados. Porque está colocando a confiança em quem não é para colocar. Aí você fala: sabe por quê, Gisele? Eu fiz os dois homens não lembrar de José, porque não era meu tempo ainda.
Se eles lembrassem de José e mencionassem o nome de José, não iria ser do jeito que eu queria. Não seria no tempo que eu queria. Quando eu faço alguém esquecer, é eu dizendo, não é a minha hora ainda. Não é o meu tempo ainda. Mas quando chegar o meu tempo e a minha hora, não tem inferno que prevalece. Não tem grupinho que Deus não desfaz. Não tem grupinho que Deus não desfaz. Não tem grupinho que Deus não desfaz. Não tem ajudinha humana que Deus não desfaz. Vamos criar uma situação para ele não chegar. Vamos criar um jeitinho para ele não entrar. Aí Deus dizia, não tem jeitinho brasileiro. Com Deus não tem arrumadinho. Com Deus não tem queridinho. Com Deus tem escolhido, tem escolhido, tem escolhido, tem escolhido, tem escolhido. Vou visitar o grande. Feiticeiro não vai adivinhar. Mágico não vai adivinhar. Quando o sonho é de Deus, pastor, não tem sábio maior do que ele. Não tem Jesus. Ninguém consegue descobrir. O rei fica doido. Fica perturbado. Aí entra Deus na ação, dizendo, chegou a hora. Chegou o meu tempo. Parecia que estava esquecido, né, pastor Daniel? Mas vou fazer lembrar. Vou mencionar o nome. Vou soprar o nome de José. Rei, tem um lá, quem? José. 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 Traga ele aqui. Traga ele aqui. Traga ele aqui. Me faz lembrar de Davi. Ninguém se assenta enquanto ele não chegar. Ninguém come, ninguém bebe enquanto Davi não chegar. Manda ele vir até a mim. José revela. E o que acontece? Coloca ele acima de todos. Somente José. Antes dele, somente o rei. Somente Faraó, só. Aí Deus vai começar a mover. É Deus dizendo, eu prometi para alguém lá atrás. Prometi para Abraão que peregrina será a tua descendência. Aí tem alguém que está perguntando, Deus, está passando o tempo. Já estou avançado em idade. Será que eu vou ver a promessa acontecer? Senhor, o Senhor prometeu salvar, mas o tempo está passando. Cadê a salvação? O Senhor prometeu libertar, cadê a libertação que não chegou? Senhor, o Senhor prometeu salvar, restaurar. Senhor, mas o tempo está passando. Ele dizendo, não chegou o meu tempo ainda? Não chegou a minha hora ainda? Mas está chegando. Está chegando. E a hora é hoje, diz o Senhor. De eu cumprir promessa feita há muito tempo para esta casa. Chegou o tempo de eu cumprir promessa feita há muito tempo para esta casa. E eu já me levantei do trono. Não tem Satanás que impede o meu agir. Não tem diabo que impede o meu agir na tua vida, na tua casa. O que eu determinei vai efetuar, diz o Senhor. José. Está vindo mais um processo aí. Vai vir a fome. Vai vir um tempo da fartura. Mas tem que ter a fome. Agora você entende, José? Porque foi necessário você ser vendido? Você só vê o hoje.
mas eu vejo o amanhã. Tu só enxerga a um tanto, mas eu conheço o ontem, o hoje e o amanhã. Tu está entendendo, José, que se você estivesse lá na casa de teu pai, o que seria da tua casa, José? Por isso que foi necessário você ser vendido pelaquele que você amava, por aquele que você ajudou, que não quis te ajudar, você abraçou e não foi abraçado. Você perdoou, mas não é perdoado. Você amou e não é amado, José. José, a fome que está chegando aqui, está chegando lá. Então você agora, sendo o cabeça, você tem toda a autoridade nas mãos. Governa o que eu te dei nas tuas mãos, José. Administra, José, o que eu coloquei nas tuas mãos. Tem cajado de Deus descendo para a mão de alguém nessa casa. Tem cajado de Deus descendo em muitas mãos neste lugar. Tem cajado e já tem pessoas aqui manejando o cajado. Eu já sinto ele. Tem mulheres e homens aqui recebendo o cajado de Deus. Ei, tcharapai. Ei, administra o que eu te dei, José. Está enterrando o que eu te dei por quê, José? Está engolindo o que eu te dei por quê, José? Se é para você fazer agora, convida a tua família para descer. Convida o teu pai para descer. Aí o Êxodo capítulo 1 diz que 70 almas descem para o Egito. Mas José aqui, nesse capítulo 1 de Êxodo, falecendo José, falece o faraó que conhecia os feitos de José, o Deus de José. Aquelas 70 almas que desceu, se multiplica. Muitíssimo que o texto diz. Aí um novo faraó que se levanta, não conhecera o Deus de José, nem os feitos de José. Mas quando você vai perceber a trajetória de cada rei, de cada faraó, que se assentava, outro se levantava, era impossível não pegar o livro e ver o que foi escrito. Então eu entendo que ele desprezou o que foi feito atrás. Alguém quer desprezar. Alguém quer desfazer o que Deus já fez lá atrás. Aí Deus está dizendo, alguém pode querer apagar. Alguém pode querer passar a borracha. Dizendo, não mencione esse nome. Não mencione os feitos. Aí Deus, é mesmo? Tu pode sentir ele aí do teu lado. Porque eu sinto ele aqui face a face. Alguém está querendo apagar, mas Deus está dizendo, não vai apagar. Porque quando Deus levanta Josué para dar continuidade, Josué é um tipo de líder que não estava preocupado em deixar herança. Josué queria deixar um legado. Legado ninguém pode apagar. Ainda que alguém queira destruir o que foi constituído no altar. Oh Espírito Santo, pode querer apagar, mas não apaga. Pode querer tirar o teu nome de cena dizendo, não fala mais no nome dele. Não fala mais no nome dela. Deus está dizendo, ah, faraó, tu é projeto meu e tu não sabe. Ah, faraó, porque faraó, eu fiz uma promessa lá atrás para alguém que largou tudo para ouvir uma voz que nem conhecia, faraó. Aí faraó começa a observar dizendo, esse povo está crescendo muito. É bom que nós fazemos alguma coisa. Vamos agir sabiamente, porque se vir a guerra, vai que esse povo se une com os nossos inimigos e se vira para nós. Então, eu estou trabalhando pouco, vamos aumentar a carga horária? Vamos multiplicar o fardo?
Aí o texto diz, quanto mais Faraó oprimia, mais o povo crescia. Sabe o que eu me entendo desse texto? O crescimento daquele povo estava atrelado à perseguição. A opressão estava ligado. É Deus dizendo, você está pensando que vai matar, mas vai ser o contrário, vai crescer. Tu está pensando que vai paralisar, mas vai frutificar. Tu está pensando que vai parar a minha obra, vai crescer. Tu está pensando que vai calar o adorador, mas vai adorar mais ainda. Está pensando que vai parar de pregar, vai pregar mais ainda. Está pensando que vai parar de reger, vai reger com mais graça. Ai, está pensando que vai parar de adorar? Agora que eu vou extrair a melhor adoração. É agora que eu vou extrair o melhor louvor. É agora que eu vou extrair a melhor pregação, a melhor adoração. Agora que vai levantar a mão mesmo. Agora que vai marchar no poder mesmo. Porque eu vou derramar graça nessa perseguição. Faraó, tu é projeto meu e não sabe. Aí Deus falou, Gisele, o diabo nunca esteve e nunca vai estar no controle. Porque para o diabo tocar em você ou em um dos meus, tem que me pedir permissão. Ele não toca se Deus não permitir. Ele não age se Deus não permitir. É Deus dizendo, Faraó, eu falei lá para Abraão em Gênesis 15, verso 13, que peregrino será esse povo. Peregrinar é diferente de habitar. Peregrinar é passar. Peregrinar é fazer o quê? Casa. Acomodar. Aí Deus vai dizer, tá muito bom, né? Tá muito sossegadinho. Esse negócio de ser pastor não é mais comigo não. Vou chacoalhar. Esse negócio de ser dirigente não é mais para mim não. Deus está dizendo, vou chacoalhar. Tá muito bom, né? Tá gostoso no Egito, né? Mas eu não prometi o Egito para vocês. Eu prometi uma terra que mana leite e mana mel. Então, se eu não oprimir, não vão clamar. Se eu não permitir a perseguição, não vai acordar. Então vou usar Faraó para apertar. Eu apertando, alguém vai suspirar. O suspirar aqui significa, opa, tem alguma coisa errada. Aí o povo clama. Aí em Atos vai dizer, e nesse tempo nasceu Moisés. Tempo de quê? Perseguição. Tempo de quê? De dor. Tempo que o diabo diz, menino, não pode. Só menina. Ai Deus, tu que pensa? É agora que Moisés vai nascer. É agora que o meu Moisés vai nascer. Quando o homem diz, não pode, não tem, não vai, Deus está dizendo, vou visitar uma casa. E vai gerar é nesse tempo de opressão. Vai gerar é no tempo de dor mesmo. É nesse tempo que vai nascer Moisés, o meu libertador, para libertar o meu povo da opressão. Porque eu falei para eles que é para peregrinar, não habitar. Não é para fazer casa. O teu tempo é passageiro, não se apegue. Tem alguém apegado que não é para se apegar. Tem pessoas aqui apegadas em porta que Deus já falou, eu vou fechar. É minha amiga. Eu sentada, você falou comigo assim, filha, tem alguém nessa casa que diz, eu não falo mal do pastor, mas senta e ouve quem está falando. Eu não falo mal da dirigente, mas senta para ouvir quem está falando. Deus está começando a revelar algo sobrenatural neste lugar. Eu não falo mentira, mas anda com quem mente. Eu não calunio, anda com quem calunia. Jeová vai fazer uma limpeza, diz o Senhor.
O Senhor vai começar a fazer uma limpeza. Deus falou comigo: Gisele, é tempo da minha igreja acordar. É tempo da minha igreja despertar do sono. É tempo da minha igreja despertar e buscar os dons espiritual. É tempo da minha igreja buscar os dons espirituais. É tempo da minha igreja dar a mão e não deixar o diabo operar dentro da minha casa. É tempo da minha... Ah, Jesus! Deus falou: Gisele, a mentira só vai até onde a verdade não chega. Porque quando a verdade desce, a mentira cai por terra. Quando a verdade chega, a capa cai por terra. Quando a verdade chega, o disse-me disse cai por terra. Quando Deus desce na casa, o que veio para dar errado cai por terra. Comece a desapegar de algumas coisas aí, porque Deus vai te colocar da onde você nunca deveria ter saído. Tem pessoas aqui que vai se levantar como esse povo se levantou. Aí começou a clamar. Aí nesse tempo Moisés cresce. E Deus visita Moisés e diz: Moisés, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. E o seu gemido chegou aos meus ouvidos. E eu descerei. Eu descerei. Vai descer para quê, Deus? Para mostrar que eu sou dono desse povo. Que esse povo tem dono. Esse povo é meu e eu vou levar eles para uma terra que mana leite e mana mel. Moisés, volta, Moisés. Porque tu serás, Moisés, o meu libertador. Quando Deus fala: e se lembrou Deus da promessa. Êxodo 3, verso 7 vai dizer: e Deus se lembrou. Quando a Bíblia diz e Deus se lembrou, não é que Deus se esqueceu. Quando a Bíblia fala Deus se lembrou, é Deus dizendo: chegou a hora. Chegou o meu tempo de cumprir. Igreja, quando chega o tempo de Deus cumprir, irmã Cida, o tempo dele na vida de um fiel, quando chega o tempo de Deus cumprir a promessa, não tem faraó que resiste o poder desse Deus. Não tem coração de pedra que Deus não quebra. Não tem filho rebelde que Deus não trata. Não tem marido na cachaça, na bebida, na prostituição que Deus não visita lá e diz: chegou meu tempo de salvar. Deus está dizendo por essa palavra: o meu chegou, está descendo lá. O meu chegou, está descendo lá. O meu chegou, está descendo na tua casa lá. O meu chegou, está descendo lá no teu casamento. O meu chegou, está descendo no teu ministério. O meu chegou, está descendo, diz o Senhor. Aí Deus usa quem? Moisés. Nós sabemos de toda a trajetória que Moisés leva esse povo, passa o mar vermelho, Deus abre. Você falou comigo, Gisele, para passar o mar vermelho, não teve arca, teve cajado. Porque no Egito não pode ter a arca. No Egito não pode ter a presença. Tem pessoas querendo carregar a presença andando no Egito. Tem pessoas que querem carregar a presença andando no Egito. Aí Deus fala o que, Moisés? Para abrir o mar é com um cajado. O cajado fala da minha autoridade. Então passa, toca nas águas, que eu vou abrir sobre a minha autoridade. E do outro lado terá a minha arca, porque é no deserto que eu vou forjar esse povo. É no deserto que eu vou lapidar esse povo. Aí nós sabemos que Moisés já não está mais no meio do seu povo, mas Deus deu os mandamentos para esse povo. O versículo que nós lemos do capítulo 6 de Deuteronômio vai dizer que Deus deu os mandamentos e a lei para quem? Para os pais, dizendo: instrua, ensina, deitando, levantando, entrando, saindo. Deus deu o mandamento. Aí o Senhor falou comigo: Gisele, quando eu dei a continuidade na jornada do meu povo para entrar na terra da promessa, na terra que mana leite e mel,
foi através de Josué. Eu instruí os seus pais dizendo que era para instruir. Sabe por que a geração desse tempo não é como antigamente? Porque ninguém quer mais ensinar ninguém. O Senhor falou comigo: observa, filha, o que está acontecendo na minha casa. A minha igreja, e eu falo sem medo de errar nessa noite, porque o Senhor me deu uma ordem há 3 meses atrás, dizendo: por onde tu passar, tu vai falar o que eu coloquei no teu coração. Nunca se levantou uma geração como essa, que está dentro da minha casa, está no WhatsApp. Está dentro da minha casa, está no Facebook mandando mensagem. Aí depois olha para o céu e diz: não gostei do culto. O culto foi frio. Não ouvi Deus falar, não gostei da pregadora. Não gostei do louvor das irmãs. Se eu tivesse na direção seria diferente. Se eu tivesse na direção dos louvores seria outros louvores. Já está morta há muito tempo e não sabe. Já está morta há muito tempo e não sabe. O Senhor fala: Gisele, o dia que você se levantar e dizer: não gostei do culto, o culto nunca foi para você. O culto sempre foi e sempre será para mim. Se o culto é para mim, quem disse foi bom não é você, é eu. Aí depois está morto e não sabe por quê. Você falou comigo: Gisele, perde mais tempo em rede social do que perder tempo no joelho. Aí depois diz: queria sentir a glória, queria falar em línguas. Vai falar como, pastor Daniel? Já acorda no celular. Já acorda no Facebook, não errado. Mas o Senhor falou comigo, pastora: respeita a minha casa, que a minha casa é santa, aqui não é tua casa. Aqui não é tua casa, aqui a casa é minha. Tenha reverência à minha casa. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo, Moisés. O lugar que tu pisa é santo, Moisés. Aqui é santo, o banco é santo, o púlpito é santo, o altar é santo. Diz o Senhor: respeita a minha casa. Respeita a minha casa. Oh, Espírito Santo, o Espírito do temor vai descer sobre a tua vida nessa noite. O Espírito da ousadia vai descer sobre a tua vida nessa noite. O Espírito da autoridade está descendo aí nessa casa. O Espírito da autoridade está descendo aí. Mulheres vão voltar a falar em língua, diz o Senhor. Você vai voltar a sonhar, vai voltar a profetizar, vai voltar a falar em língua, vai voltar a sentir a minha presença, porque o Espírito Santo vai começar a te convencer, dizer: tenha sede da minha presença. Tenha sede de sentir a minha presença. Não aceita entrar nesse culto e sair da mesma maneira. Não aceita entrar nesse culto e não descer uma lágrima. Não aceita entrar nesse culto e não ouvir a minha voz. Fala, Moisés, aos pais para instruir os seus filhos. Aí Juízes 1 vai dizer: e depois da morte de Josué, depois da morte de Josué, acontece o quê? A nova geração, que não conhecia os feitos. Por que não conhecia os feitos? Os pais não instruiu, não ensinou, não deu os mandamentos como deveria dar. Aí entra na terra, se contamina rápido. Mas o bom é que Deus sempre tem uns remanescentes. Aí vai dizer o quê? Josué capítulo 24. Quando Josué estava ainda vivo, vai dizer: e Josué convida os anciões, os oficiais, os líderes, os maiorais, e traz todos os feitos que Deus realizou através de Abraão, de Isaac e de Jacó, e diz para eles: se vos parece mal tudo que eu vos falei, escolhei hoje quem vocês querem servir. Se o Deus dos amorreus que serviram os vossos pais da além do rio. Lembra do que Deus fez quando tirou do Egito?
porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente da tua escolha, eu já fiz a minha. Adorarei só o Senhor. Adorarei só o Senhor. Aí o que o povo diz? Moisés, boa. A mesma palavra que falou para Moisés, boa essa palavra. Eles falam para quem? Para Josué. Boa essa palavra. Nós também queremos servir a esse Senhor. Nós também queríamos servir a esse Deus. Nunca serviremos a outros deuses. Nunca faremos aliança com outros deuses. Mas o capítulo 1 vai dizer que quando Josué morre, as tribos se posicionam, vou correr aqui. Não sabe como lidar, como fazer, porque a peleja está armada. Mas eles se lembram do memorial que Josué deixou. A instrução que Josué deixou. Nunca vai para uma guerra. Nunca vai para uma batalha sem primeiro consultar ao Senhor. Não sabe como lidar? Ora. Não sabe como fazer? Clama. Pode ter guerreiro, mas busca o Senhor. Pode ter exército, mas clama ao Senhor. Não adianta ter multidão se não tiver a aprovação de Deus. Então eles lembram da herança que ele deixou. Eles vão orar dizendo, Deus, quem dentre nós primeiro subirá para pelejar contra os cananeus? Aí Deus diz, a tribo de Judá irá subir. Subir para quê? Para se posicionar, para reunir o povo. Mas Deus deu uma instrução dizendo, olha, quando vocês entrarem na terra dos cananeus para pelejar, a terra que eu vos prometi aos vossos pais, que daria por herança, mata desde homem, mulheres, criança, gado, tudo que pertence aos povos cananeus. Mas o capítulo continua dizendo que eles vão poupar a minoria. Poupar por quê? Fizeram aliança. Fizeram aliança com o inimigo. Aí o texto diz o quê? Que Deus falou através de um anjo dizendo, como não guardaste os meus mandamentos, os meus preceitos, eu iria expelir totalmente os vossos adversários, mas agora eu vou deixar no meio de vós alguns, para que sirva por laço. O capítulo 4 vai dizer que, e tornou Israel fazer o que parecia mal. Quando a Bíblia diz Israel tornou a fazer o que parecia mal, é Deus dizendo que Israel estava praticando as mesmas práticas que os cananeus faziam. Aí você falou, Gisele, tem mães aqui, tem pais aqui, que está zelando pela santidade, está zelando pela minha presença, mas tem alguém lá na tua casa que fez aliança com quem não deveria fazer. Tem alguém virando as costas para Deus. Mas diz o Senhor para ti nessa noite, o teu levantar revelará alguém da tua casa que está prostrado. O teu levantar revelará alguém que está prostrado dentro da tua casa. Porque o texto diz que, porque Israel tornou a fazer o que parecia mal, Deus vai entregar essa nação que lá atrás falou para Josué, nunca faremos aliança com os cananeus, nunca faremos aliança com os outros povos. Aí Deus faz o quê? Deus entrega a Israel na mão do inimigo. Mas esse entregar aqui não é Deus abandonando, não é Deus envergonhando, é Deus dizendo, é tratamento meu com ele. Porque esse entregar meu, alguém vai se lembrar e vai começar a me clamar. Aí eles clamam ao Senhor. Ele suplica ao Senhor pela misericórdia, para Deus livrar eles da mão de Jabim. Jabim era o pior inimigo que Deus poderia entregar a Israel, porque esse Jabim tem 900 carros de ferro. Por isso que Débora canta no seu cântico, cessaram-se as aldeias em Israel. Quando Débora canta que cessou as aldeias, é Débora dizendo que quem está dentro está indo embora, e quem está do lado de fora não quer entrar. Aí eu te pergunto, e vou correr porque o tempo não espera. Deixa eu falar comigo, Gisele, quem deveria se posicionar, não está se posicionando. Quem deveria orar, não está orando. Quem deveria clamar, não está clamando.
Mas tem alguém debaixo da palmeira que não deixou de ser por causa da rebeldia de alguém. Não deixou de profetizar porque tem alguém profanando. Não deixou de aconselhar porque tem alguém pecando. Débora permanece com a mesma característica. Débora me ensina uma grande lição. Não é o ambiente que tem que me mudar, mas sou eu que mudo o ambiente. Não sou eu que tenho que mudar, mas é o que está em mim que vai transformar o ambiente. Onde tem pecado não vai permanecer. Onde tem prostituição não vai permanecer, porque eu guardo a minha essência, eu guardo a minha santidade, eu não vou me corromper, mas o meu posicionamento vai fazer alguém se levantar e começar a clamar de novo. Alguém vai começar a clamar. Eu vejo os filhos de mães aqui voltando para o altar. Eu vejo Deus visitando Maria dizendo: está preparado para você dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se prepara que a salvação vai chegar lá. A libertação vai chegar lá. A libertação vai chegar lá, porque Deus visita Débora debaixo de uma palmeira dizendo: Débora, você já é profetisa, né? Você já é juíza. Como profetisa, escuta a voz de Deus. E como juíza, você aconselha. Mas agora eu vou te usar como mãe, porque mãe é diferente. Amigo pode abandonar, amiga pode abandonar, mas mãe que é mãe, quando se põe de joelho, quando uma mãe se coloca na brecha, dizendo: até aqui Jabim brincou, até aqui o diabo zombou da minha casa, mas ele vai ter que saber que tem uma mãe debaixo de uma palmeira. Tem uma mãe que está se levantando hoje dizendo: até aqui ele brincou, mas a partir de hoje não brinca mais. Até aqui ele humilhou, não humilha mais. Até aqui zombou da minha casa, mas não zomba mais. Porque nessa noite Deus está te levantando como uma mulher intercessora, dizendo: não abra mão dos teus filhos, não abra mão do teu marido. Se posicione na brecha pela tua casa, que o diabo vai ter que bater em retirada. Deus diz: Débora, se levanta e convida Baraque para a guerra. Durante 20 anos Jabim está oprimindo, porque eu permiti ele entrar na terra. Eu permiti essa opressão para trazer alguém de volta para o altar. Aí Deus diz: descansa o teu coração, mãe, que aquela porta se fechou, é livramento de Deus. Aquela situação se estreitou, é Deus tratando com ele. Você não colocou nas minhas mãos? Você não pediu para eu salvar? Você não pediu para eu tratar? Agora está pedindo misericórdia por quê? Está clamando pela misericórdia porque se eu já desci com tratamento e alguém está se lembrando da minha presença, e alguém está começando a clamar lá dizendo: Deus, socorre-me, Deus, socorre-me, e o clamor deles subiu. E por isso que Deus está te visitando nessa noite, como visitou Débora. Débora não esperou o cenário estreitar para se posicionar. Débora já estava posicionada, porque uma mulher de oração, um homem de oração, não espera a guerra bater na porta para se posicionar. Ela está posicionada e preparada para ser usada, preparada para encorajar quem deixou de guerrear, encorajar quem deixou de louvar, encorajar quem deixou de dirigir, encorajar quem deixou de fazer o que o Senhor colocou nas mãos. Vai ter salvação nessa noite, diz o Senhor. Quem saiu vai voltar, quem queria sair não vai sair, quem queria abandonar não vai abandonar, porque Deus já se levantou nessa noite dizendo: eu te levanto para levantar, eu te encorajo para encorajar. Ela encoraja Baraque, alguém que era líder, mas não liderava mais. Porque uma coisa é você guerrear com o inimigo durante 1 ano, outra coisa é você guerrear durante 20 anos. Encerro aqui porque o horário já foi embora.
Deus falou comigo, Gisele, diz para a minha igreja nessa noite somente isso. Quando Deus usou Débora para encorajar Baraque, falou, e o Senhor já não te deu ordem, dizendo, atrai gente ao Monte Tabor, reúne 10.000 homens da tribo de Naphtali e da tribo de Zebulão, sobe para o Monte Tabor. Eu entendo esse versículo aqui, que antes de Deus usar Débora para falar com Baraque, que é o capitão do exército de Israel, Deus primeiro falou com ele. Porque Deus nunca vai usar profeta para falar contigo sem primeiro ter falado com você. Porque o nosso Deus não é um Deus de confusão. Para ele usar a irmã Gisele para profetizar para a tua vida, primeiro ele falou com você. Primeiro ele falou no louvor, na palavra, no sonho. Então quando ele usa o mensageiro é para confirmar aquilo que ele já tem falado contigo. Ele vai dizer, se levanta, atrai. Aí ele falou o que para Débora? Eu só vou se tu fores comigo. Aí você falou, aprende, Gisele, porque na minha casa está faltando espírito voluntário, como Baraque. Porque quando ele fala, só vou se tu fores comigo à guerra, ela fala, fica sabendo que o caminho que tu me levas, ou o caminho que tu vais, a honra não será para ti, a honra será por mão de uma mulher. Possa ser que ele pensou que a mulher seria Débora. Aí você falou, ainda que se fosse Débora, eu vejo um homem que está guerreando, mesmo que a honra não for para ele. O Senhor falou comigo, Gisele, tem pessoa que espera ser ou ter para fazer. O dia que eu fazer parte do ciclo de oração, eu vou para a consagração. O dia que eu for líder da escola dominical, eu vou para a escola dominical. Quem é voluntário não espera mandar, ele faz e pronto, acabou. Quem tem, pronto, acabou. Quem espera ser ou ter, nunca vai ter e nunca vai ser. O Senhor vai dizer, tem pessoa que só ajuda, só estende a mão, se o mérito ou a honra for para ele. Para que eu vou ajudar o departamento das irmãs se eu faço parte da mocidade? Para que eu vou ajudar a mocidade se eu faço parte dos adolescentes? Quando a honra chegava a ser para o líder, ei, se você não ajuda porque teu nome não vai ser mencionado, você nunca fez para o céu, você está fazendo para o homem. Porque quem faz para o reino não espera honra na terra. Quem faz para o reino espera a honra é dele, não do homem. É tempo da minha igreja posicionar e dar a mão e guerrear pela igreja, guerrear pela família. Não deixa de guerrear, não deixa de lutar. Se posicione nessa noite, luta pelo que é teu, luta pelo ministério, luta pela família, luta pela tua casa, que o diabo vai ter que entender que você está posicionada no lugar certo e na hora certa. Quando tem um homem, uma mulher de Deus posicionada no lugar certo e na hora certa, não tem diabo que prevalece. Assim como Deus deu vitória para Baraque e vitória para Débora, confundiu o inimigo, porque alguém deixou os deuses de lado, trocou o que era certo pelo errado, mas quando reconheceu e abandonou o errado para seguir o certo, Deus desceu. Só vai ter livramento depois que se posicionar. Só vai ter salvação depois que posicionar. Se posicione hoje para ter livramento amanhã. Se posicione hoje para ter livramento amanhã. Não se posicione amanhã para ter livramento hoje. Se posicione hoje para ter livramento amanhã. Eu vejo Deus visitando lares aqui dizendo, a paz vai entrar lá dentro, a união vai entrar lá dentro. O Senhor Gisele profetiza sobre a minha igreja. Haverá paz na tua casa, haverá sossego no teu casamento. Onde o diabo entrou por 7, ele fugirá. Porque nessa noite o Senhor está dando sinal nessa casa dizendo, eu restauro a tua casa, eu restauro a tua família, através da tua mão, através do teu posicionamento, eu irei me levantar. Amém? Que a amada igreja ficar com essa palavra. Sai daqui hoje crendo
que o Senhor te chamou para esse tempo, e o tempo é hoje, a hora é agora. Não muda, não barganha, não venda aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, ainda que seja rejeitada, zombada, criticada. Permaneça na torre de vigia, que tu verás a honra da parte de Deus. Amém? Deus abençoe, pastor. Glória a Deus. Quantos desejam agradecer a Deus por essa palavra? Diga amém. Vamos juntos renovar o compromisso, continuar orando pela vida, ministério, a família da nossa irmã Gisele. Diga amém. Glória a Deus.